Bom dia, galera. Vamos que vamos. Vou compartilhar aqui a tela para nós começarmos logo. Compartilhar aqui agora, tá? Tô esperando só carregar aqui para compartilhar aqui para vocês aqui o slide. Pessoal, desculpa a demora, tá travando pra caramba aqui o computador, mas vou abrir já o slide. Tá travando demais ele, mas eu vou abrir aqui. Não é esse.
Pera, acho que agora foi, cara. Peço desculpa, tem até uma mensagem no grupo de vocês lá que tava travando aqui demais. Não sei se pela internet ou se pelo computador. Tava travando muito. Eu até queria falar redação com vocês hoje. E não comecei com literatura, que é o normal. Mas depois a gente vê essa reposição. A gente faz depois 2 tempos de... Até porque português nós já praticamente esgotamos nosso conteúdo de português. Vou trabalhar algumas coisas que vocês ficaram faltando, somente algumas, e a gente vai pegar a parte da literatura que também já até adiantei bastante, tá? Não posso avançar muito com as escolas literárias, mas eu vou fazer essa revisão delas, beleza? Então aqui é mais para falar da estrutura da redação, uma vez que eu vou cobrar de vocês, né, a entrega da redação neste último bimestre. Não sei se nós vamos voltar, não sei qual vai ser a postura que a escola vai adotar. Se vamos voltar realmente ao presencial ou se vamos continuar desta forma remota, beleza? Vamos lá então. Estrutura da redação, certo? Esse aqui nós já tínhamos visto. Acho que esse slide aqui não. A intenção é meio que prepará-los realmente para que vocês ampliem essa visão do texto dissertativo, beleza? Aqui não apresenta uma estrutura rígida, o texto dissertativo argumentativo não apresenta uma estrutura rígida, embora tradicionalmente, né, se divida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai ter uma estrutura fixa, né? Não tem uma estrutura rígida, mas ele tem uma estrutura fixa, né? Que vai ser a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Em uma dissertação deve-se defender uma tese, né? É importante. Por que isso aqui eu quero trazer para você? Professor, mas você falou isso aqui com a gente várias vezes. Sim, eu quero trazer alguns pontos importantes para aqueles que estão assistindo a aula, que vão me entregar a redação, que estão se preparando para fazer, né, uma boa dissertação argumentativa lá futuramente, certo? O mais importante de tudo é que eu não vejo aparecer nas gerações que me entregaram. Eu cobrei do 2º e 3º anos, né, a entrega da redação, para que eu somasse, né, para que somasse com as notas do simulado e da prova de português, né, de literatura, já que eu cobrei questões do livro, certo? O que eu mais senti assim, a falta, que o corretor mais perturba o aluno na hora de chegar para analisar logo a introdução do texto, né, é a ausência da tese, né? É importante demais que a tese, que o posicionamento de vocês, que a opinião de vocês, ele apareça na introdução, né? Você tem que montar a sua introdução e logo depois aparecer a tese, né? O seu posicionamento, o seu ponto de vista, certo? Eu vou ter assim, ó, ou seja, organizar dados, fatos, ideias, enfim, argumentos em torno de um ponto de vista, né, do seu posicionamento definido sobre o assunto em questão. Deve haver no texto uma conclusão, no caso, né, do Enem, também, né? Isso aqui nós já temos ciência também disso. No caso do Enem, é importante que, ao final, na conclusão, né, nós criamos propostas, né, de intervenção para aquele problema, para tentar, de repente, não solucionar aquele problema, mas propostas de intervenção, né? Caminhos, né, que, de repente, minimizariam aquele problema ali que foi apontado para nós. Uma vez que tratando-se de Enem, a redação do Enem vai trazer um tema conflituoso, que vai nos exigir uma proposta de intervenção, proposta de intervenção na conclusão. Deixa eu mudar aqui. A introdução aqui é o modelo clássico, né? No primeiro parágrafo você deverá explicitar, né, o problema e o caminho a ser seguido no texto para expô-lo, né, ou para perder algum ponto de, perdão, ou para defender algum ponto de vista, né? Vai ser a tese, a frase núcleo, né? A frase nuclear, a ideia principal, o tópico frasal a respeito dele. Então, que eu quero posicioná-los aqui é principalmente em relação a isso, né? A ausência da tese. Ela tem que aparecer de qualquer maneira, porque o corretor perturba muito em relação a isso. Então, o desenvolvimento aqui se encontram os argumentos, né, opiniões, estatísticas. Aqui você vai apontar os dados estatísticos, os fatos relevantes sobre aquele, né, para confirmar a opinião que você colocou na introdução. É importante que aqui nós usemos todos os recursos possíveis, né, para confirmar a opinião da gente, né, a tese, o posicionamento que nós temos em relação àquele assunto. Perfeito? Então, exemplos, né, fatos, exemplos concretos, dados estatísticos, argumento de autoridade, pode ser um órgão responsável, né, que tem a ver com aquele assunto que nós estaremos tratando. Além do órgão, pode ser, né, um argumento de autoridade, um especialista, né, que vai também, alguma coisa que eu li em relação a um especialista falando, né, em relação àquele assunto. Show de bola? Ao apresentá-la, você deve sempre se direcionar para um lado, né, da questão, um ângulo de visão, um ponto de vista, uma opinião específica. Essa opinião deve ser anteriormente pensada e analisada para que se possa fazer uma boa argumentação, né, ou exposição né, dos argumentos. Então, a conclusão corresponde à síntese, ao fechamento, onde se manifesta o ponto, né, aqui se chegou depois da demonstração, né?
Você vai retomar a opinião. Por isso que é importante vocês colocarem a tese de vocês, o posicionamento na introdução, porque na conclusão que você vai retomá-la para assim, né, tratando-se de Enem, criar propostas de intervenção para tentar minimizar, né, aquele problema que nos foi apresentado, né? Tratando-se de qualquer outra, né, outra banca, né, vocês não são obrigados a propor, né, solução, né, propor intervenções para tentar minimizar aquele problema. Vamos dizer que vocês vão fazer, né, depois, daqui a 2 anos, né, o vestibular da UERJ. Né? A UERJ tem a hipótese de fazê-lo para bombeiro, né, para oficial do bombeiro, que tem a hipótese de fazer a UERJ para vocês tentarem também ingressarem, né, nos cursos lá, né, de vestibular da UERJ. Então, assim, a UERJ não cobra especificamente uma proposta de intervenção, propostas de intervenções, né? De intervenção, perdão. A UERJ vai cobrar somente o fechamento, né, o desfecho do seu texto, né, e você vai cobrar uma observação final, uma observação sua em relação ao tudo que você concluiu até ali, beleza? Então depende muito do texto, tá? Da banca, na verdade. A introdução, né, objetivos principais da introdução é explicitar o tema, né? A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e contextualizá-lo. A introdução que você pode até fazer a retomada do tema que foi dado, né, só que do modo, né, com a sua interpretação, com a sua contextualização. Você vai retomar o tema e colocar, né? O autor tem que ver qual vai ser o assunto tratado. É claro que ele sabe. Nós, quando vamos corrigir uma redação do Enem, nós sabemos, né, qual vai ser o tema tratado, o assunto, nós sabemos de cara. Né? Mas é importante que qualquer autor que fosse ler o seu texto, que não tivesse ciência de qual seria o tema, ele achar o tema na introdução também. Você vai fazer, né, como é que se diz? Uma análise, uma outra análise, né, do tema e colocar de modo diferente, tá? E o mais importante de tudo é mostrar o seu posicionamento. Deve-se formular uma tese que deverá ser discutida e provada no texto ao longo do desenvolvimento, né? Essa tese, essa opinião, esse seu posicionamento, ele terá que ser provado ao longo do texto, principalmente na parte do desenvolvimento. É ali que vocês vão usar todos os recursos possíveis, né, vão esgotá-los para poder, né, confirmar a opinião que vocês colocaram. Por que isso aqui é importante? Por que esse tipo de texto é importante? Né? Esse gênero textual específico, que é a vida de vocês inteira. Né? Durante todo o caminho de vocês acadêmico, vocês vão usar esse tipo de texto. Então, se vocês forem fazer, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, dissertação, tese de doutorado. A tese é o quê? Você vai criar algo novo, né? Vai ser o seu posicionamento, que ninguém mais teve esse posicionamento, né? A tese, quando você chega a um nível de doutorado, a tese que você vai criar é algo que é seu. Mesmo aqui no Brasil, sendo difícil nós criarmos alguma coisa, né? Tudo se copia, nada se cria, né? A tese, né? Entende-se que a tese de um doutorado, ela tem que ser uma coisa nova. Você vai apresentar algo que ninguém mais apresentou, certo? Então, assim, não tem como fugir. Eu botei assim, alguns exemplos, né? De algumas maneiras de se fazer uma introdução, sem que nós, né, nos esqueçamos principalmente da tese, né? Porque assim, eu pego várias redações para corrigir, em que eu tenho que corrigir isso porque o cara não coloca, né, a tese, ele deixa de colocar a opinião dele, tá? É igual aqui, ó, repare aqui que aqui eu montei minha introdução, mas não apareceu a minha tese. Então, caso eu entregue uma redação dessa, uma introdução dessa para um corretor, ele vai perturbar, vai tirar ponto quanto a isso. Por quê? Porque não está definida aqui a minha tese. Beleza? Ele tem que ter aqui a tese, porque logo depois, na conclusão, eu vou retomá-la, vou trazê-la de volta na conclusão, tá? Então, aqui, ó, tema, né? Redução da maioridade penal, né? Então, aqui, ó, aqui eu montei minha introdução definindo uma ideia, né? Um processo, né? Uma situação, certo? Então, eu comecei, né? O meu texto é importante, né? Para nós evitarmos aquelas muletas argumentativas que nós estamos acostumados, né? É de conhecimento geral, sabe-se que, né? Porque os corretores condenam, implicam também com elas, né? Eles mesmos, né? Nos deram 3 recortes para começarmos o início, para iniciarmos o nosso texto. Quais são os 3 recortes, né? O onde, né? O quando e quem, né? O onde foi como eu comecei aqui, né? No Brasil, certo? Eu começar marcando, né, o local, né? Se for a redação do Enem, a redação do Enem vai sempre trazer uma problemática que envolve o nosso país. É um problema socioeconômico, né? E muitas vezes ambiental. Então, a redação do Enem vai sempre trazer uma problemática que envolve o nosso país. Então, no Brasil, é cada vez maior o número de crimes, muitos deles hediondos. Então, crime hediondo, né, para quem não sabe, é o crime cometido com requinte de crueldade. O cara, em vez de matar, não, ele vai ser cruel, né, com a vítima, perfeito? Então, esses são crimes hediondos, tá? Cometidos por jovens, né, com menos de 18 anos. Então, para coibir essa prática, o governo federal aqui, eu só defini, né, cara, qual foi esse projeto de lei que não vigorou no Brasil.
né, o governo federal criou um projeto de lei, né, que visa, né, a redução, ou visa reduzir, né, a maioridade penal brasileira, né, dos 18 para os 16 anos. Perfeito? Eu só, na verdade, aqui defini qual foi esse projeto de lei, né, que o governo federal, né, criou esse projeto com a intenção de reduzir a idade penal, mas, né, não vigorou no Brasil. Não tem essa redução da idade penal, não. Continua sendo 18 anos, tá? O rapaz comete um crime com menos de 18 anos, né? Ou qualquer infrator, não, pode ser uma menina também, ele vai para como é que se diz? Para uma ressocialização, que não acontece no Brasil realmente, né? Que as cadeias para menores de idade não vai ressocializar ninguém, ela vai, na verdade, formar vocês um bandido completo, vai formar e não ressocializar, certo? Eu botei assim, hipótese 1, eu vou mostrar, vendo aqui, ó, que eu botei em amarelo, né? A tese, realmente, né? Eu botei em amarelo a minha opinião, ela tem que aparecer ali, perfeito? Então, mostrei que eu sou a favor ao projeto de lei, né, de redução da idade penal. Então, no Brasil, é cada vez maior o número de crimes, né, muitos deles hediondos, cometidos por menores, né, por jovens menores de 16 anos, para coibir essa prática. Repetir tudo, ó, e coloquei minha posição. Não pode faltar. Aqui, sim, a minha introdução eu posso entregar porque ela está completa. Que aqui, ó, o que estava faltando, que era a minha tese, ela apareceu agora. Então, sem dúvida, será uma iniciativa, né, que proporcionará, que tem alguns erros, né, que proporcionará a diminuição do índice, né, de criminalidade no país. Então, aqui eu já mostrei, né, deixei claro para o meu corretor, com esse trechozinho ao final, que eu sou totalmente a favor, né, a redução. Tranquilo? Então, aqui eu já consegui deixar claro, certo? Ó, deixar claro aqui qual é o meu posicionamento. Isso não pode faltar. É importante que você olhe para a sua introdução e veja realmente se você colocou ou não, se você se posicionou ou não. Show? Aqui, ó, mesma coisa, só que aqui eu mostrei que eu sou contrário, né? Não importa, o corretor tem que saber qual é o meu posicionamento. Se eu sou contrário ou a favor. Show? Repetir tudo de novo. Em amarelo aqui eu coloquei, né, o meu ponto de vista. Defensores dessa proposta não se atentaram que essa iniciativa resolveria somente os sintomas mais evidentes, né, do problema, e não a verdadeira causa de algo, né, nocivo à sociedade. Então, aqui não estão combatendo apenas os sintomas e não a causa, né, de algo nocivo à sociedade. Se nós pesquisarmos realmente, né, são bem poucos os casos, né, dos crimes cometidos no Brasil por menores de 18 anos. Acho que são 5%, certo? Então, aqui ele vai trazer, né, que ele é contrário a esse projeto de lei. Perfeito? Então, assim, essa tese em amarelo que eu coloquei para vocês aqui, né, essa opinião, esse posicionamento que eu vou ter que incluir na introdução, ele vai ser, né, eu vou usar argumentos muito contundentes, né, na parte do desenvolvimento para poder, né, confirmar, né, por que eu sou, né, a favor ou por que eu sou contra. Se eu sou contra, eu vou ter que mostrar nos 2 parágrafos meus de desenvolvimento, né, ter que colocar dados que vão comprovar por que não é legal, né, diminuir, não há por que fazer isso. Então, vou ter que colocar dados, exemplos contundentes, né, fatos, para provar para o meu corretor por que eu sou contra, por que eu acho que não é legal, não seria, né, não acabaria com os problemas nossos, reduzir de 18 para 16 anos. Perfeito? É isso que é importante. Se eu sou a favor, também terei que colocar dados que vão comprovar, né, que os crimes são realmente cometidos por menores de 16 anos, eles sabem que vão ficar meio que impunes, né? Certo? Que não vão, entendeu? Então, eu vou ter que, no desenvolvimento, é ali que eu vou criar, né, argumentos, é ali que eu vou mostrar toda a bagagem cultural que eu tenho, né, para comprovar a minha opinião. Tranquilo? Show? Então, ó, peço desculpa a vocês por entrar realmente atrasado, por não começar a aula no horário. Jurei para mim que eu ia começar no horário certinho, independente de se entrasse ou não, para não ter aquele conflito que nós tivemos na última semana, beleza? Só que o computador aqui travando legal. Graças a Deus agora ficou legal, tá bom? Então peço desculpa realmente em relação ao meu atraso de iniciar a aula, tá? Então aqui, ó, outras maneiras de se fazer uma introdução. Aqui eu botei outras maneiras de nós, né, montarmos uma introdução, que eu vou, né, para a parte, né? Eu botei aqui OBS. Não se esqueça de colocar o seu ponto de vista. É importante que entre ali a sua tese. É importante que entre o ponto de vista, beleza? Aqui, repare que eu não coloquei, tá? Aqui, ó, vou montar a minha introdução apresentando dados. Tranquilo? Aqui eu vou montá-la apresentando os dados. É uma maneira de nós montarmos uma introdução. Show? Então aqui, ó, segundo dados, né, divulgados pela ONU, Organização das Nações Unidas, é importante que qualquer sigla que nós apontemos na redação, é importante que nós coloquemos entre parênteses a sua explicação, mesmo que o corretor saiba, né? O corretor sabe o que é ONU, ele sabe que qualquer sigla, né? Mas é importante que nós coloquemos entre parênteses a sua explicação. Show? Tudo que nós formos colocar, nós temos que comprovar, explicar. Então, segundo dados, né, divulgados pela ONU, certo? Cerca de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Repare que aqui eu só coloquei a introdução apontando um dado.
Aqui não ficou, né, definido, né, para o meu corretor qual a minha opinião em relação a isso, certo? Claro que eu sou contra, né? Eu tenho que colocar aqui meu posicionamento em relação a isso, tá? É importante que venha aqui, que entre aqui a minha tese. Não pode faltar, beleza? Então, aqui é outra forma também de nós montarmos uma introdução. Né? É até um recurso legal, um recurso bom, argumentativo, por quê? Quando você começa a se indagar, perguntar na introdução, né, você vai criar respostas e, assim, argumentos, né, para desenvolver, né, os dois principais parágrafos do seu texto, que são os dois do desenvolvimento. Então, quando você cria interrogativas, pergunta na introdução, né, é um recurso legal, porque você vai criar, vai respondendo essas perguntas ao longo do processo, né, de desenvolvimento do seu texto. Show de bola? Vou beber água aqui rapidinho. Tudo assim, né? No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Né? Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo, né, punir os agressores. Mas esta lei está sendo eficaz realmente? Os agressores, né, estão sofrendo punições? O que é feito após a abertura do processo? Muitas vezes, né, infelizmente, né, amor, tratando-se de Brasil, o processo ele é arquivado, né? Não acontece nada. Ele é arquivado como muitos outros processos são arquivados, né, e nada acontece, né, com o agressor. Ele volta a ser reincidente no crime, né? Ele volta a agredir a mulher, a companheira de novo, porque nós sabemos que a maioria dos casos, grande parte dos casos de agressão em casa, né, parte do próprio, né, companheiro, próprio marido, né, o cara que vive durante 20 anos com você, e muitas vezes é o cara que vai te agredir e, né, infelizmente chega até algumas vezes, né, caso de morte, né, o cara consegue matar a própria parceira, certo? Porque o cara é reincidente, o cara não tem punição, não há punição em relação aos casos de agressão que foi denunciado anteriormente. Ou então, muitas vezes, a mulher ela tem medo de denunciar. Mas aqui estamos aqui, tratando, né, das denúncias. É isso? O que foi? Será que essa lei está sendo eficaz? Será que os agressores, depois que são denunciados, estão sendo punidos realmente? Será que o processo, a abertura dele, será que ele fica, né, alguma coisa aí com o processo ele é arquivado, como nós sabemos que acontece muitas vezes no nosso Brasil, certo? Então, aqui eu fiz perguntas, me indaguei para criar respostas, né, e assim ajudar, né, o meu desenvolvimento. Tranquilo? É um recurso legal. Muitos corretores não gostam que né, que vocês façam perguntas, tá? Mas é um recurso legal. É importante que eu não comece, por exemplo, eu vou começar meu título com a pergunta. Não, evite. Né? O título não tem ponto final. Eu posso no título colocar ponto de interrogação ou exclamação, beleza? O que eu não posso colocar no título é ponto final. Título não tem ponto final. Show de bola? Mas, assim, começar logo o título pergunta, não. Né? Eu posso até fazer o que ele fez aqui, esse recurso, né? Para me ajudar, para me indagar e criar argumentos, eu vou fazer as perguntas na introdução, beleza? Mas é importante que vocês respondam logo, né, no desenvolvimento, tá? Então, aqui, embora seja divulgado amplamente, né, que a mulher está conquistando espaços tipicamente masculinos, né? Aqui teve um erro aqui que não devemos cometer, né? É importante que nós afastemos do texto, não usemos, né, verbos ou pronomes que remetem à primeira pessoa. Então, aqui, em vez de devemos, né, nós poderíamos colocar deve-se, tá? Beleza? Então, né, embora seja divulgado amplamente que a mulher está conquistando espaços tipicamente masculinos, deve-se olhar que nem sempre isso se configura com a realidade. Né? Os cargos mais importantes das grandes empresas muitas vezes são ocupados por homens. Elas também ainda não recebem os menores, perdão, elas também ainda, né, também ainda recebem, né, os menores salários, mesmo ocupando posições equivalentes, posições, né, afins, posições iguais à dos homens. Perfeito? Infelizmente ainda tem isso aqui no nosso país. Você fica visível isso, de repente, né, em concursos públicos, né, onde a mulher ainda tem o número de vagas, né, o número de vagas que destina-se a elas, né, é muito menor ainda, né, dos homens. Né, do concurso da ESA agora, domingo passado, né, sargento do Exército, e de 1.500 vagas, né, somente 10%, né, das vagas são destinadas às mulheres. Né? Claro que já teve um progresso enorme, né, uma vez que não se aceitavam mulheres, né, no militarismo, hoje já são aceitas, né? Mas mesmo assim, né, cara, se você for colocar, o número de vagas é muito aquém, né, do que seria o essencial para um concurso. Show de bola? Então, é isso aí que você poder usar esse argumento para desenvolver melhor o seu texto, né, ligado a esse tema aqui que foi tratado. Show de bola? Repare aqui, ó. Repare que isso aqui é uma introdução. Na introdução, vocês não sabiam um tema, né? Mas ficou claro que qual é o tema. O tema é o quê, né? Em relação dos cargos, né? Ou então da igualdade das mulheres, né? No meio, né? De repente, no meio trabalhista, certo? A igualdade da mulher num todo, né? Em concursos públicos. Vai abrir concurso em 2021, 2022 para a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
vão abrir vários cargos aí para inspetor, né, de Polícia Civil, mas só que pouquíssimas vagas vão ser destinadas, né, como sempre, às mulheres. Eu acho que 10% somente das vagas que são destinadas ao cargo, né, as mulheres, a famosa FEM, né, assim chamada por nós, né, no cargo militar, né, de FEM, tá? FEM vem feminino, tá, galera? Então, citar argumentos em número, né? Outra maneira de nós apontarmos a introdução. Então, repare aqui rapidinho, se eu botar aqui, repare que mesmo não sabendo né, o tema, né, através dos argumentos, ó, eu consigo saber, certo? Aqui agressão à mulher, né, algo ligado à agressão à mulher, né, à violência, à impunidade, né, mesmo com a Lei Maria da Pena, alguns, né, agressores passam, né, de maneira impunes, perfeito, estão aqui, mesmo, né, não sabendo o tema, a introdução já traz para o meu corretor, para quem está olhando, para quem está lendo, né, qual é o tema tratado. Então, isso que é importante. Então, aqui eu já coloquei o tema, né? Sustentabilidade. Repare que o tema não é o título, o tema é a proposta de escrita, é aquilo que vai no, né? Aquilo que eu vou ter que seguir, é aquele assunto que me foi dado para poder escrever, eu pensar sobre ele e escrever sobre ele, tá? Então, aqui, ó, o mundo moderno caminha para a sua própria destruição, pois tem havido, né, inúmeros conflitos internacionais e o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Perfeito? Então, aqui, ó, eu já vou, aqui já apontei os números, né? Eu vou citar os argumentos já aqui, os argumentos já foram citados na minha introdução. É uma forma antiga de nós montarmos a introdução. Eu, né, sempre montava uma redação assim na minha época de estudante, show? É um modo antigo, né, para ficar mais organizado o seu texto. Eu posso continuar a fazer? Posso, eu posso continuar a fazer normalmente. Você já traz para eles, né, quais são os argumentos que vocês vão desenvolver logo abaixo, né? Quais são os dois argumentos, né? Quais são os dois tópicos frasais, né, que nós vamos usar para desenvolver melhor, né, nos dois parágrafos de desenvolvimento. São esses dois aqui, ó, conflitos internacionais, né, isso, ó, que vai ajudar, né, a humanidade a caminhar para a sua própria destruição, né, e o meio ambiente, que encontra-se ameaçado, né, por sério desequilíbrio ecológico causado, né, pela ambição desmedida do homem. O homem, né, pensando somente em ganhar dinheiro, né, ele está se lascando cada vez mais para o meio ambiente. Ele vai, né, desmatar, né, para poder, né, construir, né, diversos prédios para poder vender, né, muitas vezes alugar, tá? Tranquilo? Então aqui, ó, ou então prédios comerciais, certo? Então aqui, né, eu já montei, é um tipo de montagem de introdução, onde já vou deixar claro, né, organizar com o meu corretor quais são os argumentos que eu vou usar, né, para poder, como é que se diz? Confirmar o meu posicionamento. Aqui, ó, aqui na verdade é o seguinte, já comecei a introdução, caso vocês, né, não tenham visto, eu comecei a introdução já com a minha tese, né? Então, o tema é sustentabilidade, o mundo moderno caminha para a sua própria destruição. É essa a opinião que eu tenho formado em relação ao assunto, ao tema que me foi dado, perfeito? Então, aqui, ó, repare que eu já comecei a minha introdução apenas colocando a minha tese, né? E logo depois dela, né, os argumentos que eu vou usar para defendê-la, né, para confirmá-la, né? Isso, na minha opinião, o mundo caminha, né, para a sua própria destruição, né? O homem, ele pensando somente em dinheiro, ele está cada vez mais destruindo, acabando, né, com o meio ambiente, devastando o meio ambiente, sem pensar nas gerações vindouras. Perfeito? Ó, show, então aqui deixei claro já. Repare, já apareceu a tese ali, né? Eu estou usando argumentos, né? Usei dois argumentos, né, que vão ter que ser contundentes para confirmar, né, a opinião que eu deixei claro ali. Tranquilo? É a maneira, né, que eu achava mais legal até hoje eu acho mais organizado de você montar uma introdução. Show? E aqui, ó, a outra forma de comparar, né, montar a introdução com comparação, né? A mulher até no século XIX, até o século, né, XIX, não tinha direitos, né? E sua função era exclusivamente, né, cuidar do lar, dos filhos. A mulher não podia votar, né, cara, e dos maridos, né? A sua função era exclusivamente cuidar do lar, né, dos filhos do marido. Hoje a mulher, né, além de assumir esse papel, também exerce outras funções na sociedade. Apesar disso, ainda é vista, né, infelizmente, como inferior ao gênero masculino. Então, aqui eu montei uma introdução comparando a mulher do século XIX com a mulher hoje do século XXI. Comparei as duas, alegando, né, que a sua função era somente cuidar do lar, né? Fiz uma comparação e uma crítica, né? Hoje a mulher, além de assumir esse papel, ela também exerce outras funções, né? Apesar disso tudo, de exercer, né? A mulher, ela faz tudo realmente, coisa que nós homens não conseguimos fazer. Ela ainda é vista, infelizmente, como, né, como inferior ao gênero masculino. Tranquilo? Então, para fechar aqui, para pausar aqui a aula, depois voltarmos daqui a pouco, né? Faltam 6 minutinhos, quando faltar 5 eu encerro com vocês, para dar tempo de converter aqui a nossa aula. Então, caracterizando, né, aspectos físicos e espaço, outra forma de nós montarmos a introdução,
né, é caracterizar. Eu vou trazer uma crítica, né, e vou caracterizar aquele espaço, aquele ambiente. Então, um corredor superlotado, pessoas deitadas ao chão, né, nas macas, apoiadas em pias, né? Isso aqui já é um retrato, né, cara? A gente só de retratar, de caracterizar, já sei que é um hospital, né, do SUS, no hospital público do nosso Brasil, né, principalmente do Rio de Janeiro. Show? Em péssimas condições de higiene, né, e saúde. Eis um retrato duro e fiel da realidade brasileira, né, e do descaso das autoridades com a saúde pública. Então aqui, ó, montei uma introdução, né, caracterizando, trazendo adjetivos, né, para retratar e fazer uma crítica, né, do duro, né, da realidade, né, dura, né, da saúde, né, o descaso das autoridades com a saúde pública. Eu acho que esses dias mesmo, trabalhando aqui, acho que um deputado, um representante nosso, né, ele foi a um dos hospitais de campanha construído no Maracanã, ali para aquela área ali, totalmente assim, cara, gastaram 200 milhões com aquela obra e está largado. Nem começou, nem atendeu a galera, né, que sofreu com com a Covid-19. Tranquilo? Gente, olha só, eu vou pausar aqui e volto no próximo tempo com vocês. Peço desculpa mais uma vez de entrar atrasado, de entrar depois, né? De não começar a aula no tempo normal. Tranquilo? Porque estava travando realmente o computador. Show? Então, vou pausar aqui com vocês. Daqui a pouco eu volto no próximo tempo. Tá? Nós fechamos a aula de hoje.